Aleluia. Final de ano. Quantos se sentem cansados aí? Levante a mão. Puxa, ainda bem que só 2 pessoas. Graças a Deus. Sobre a vida de vocês, declaro Isaías 40. O Senhor renova suas forças, deixa você forte como a águia, ao ponto de você levantar voo. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 15. E leremos versos 18 e 19. Romanos 15, 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim: porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito para a obediência da parte dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até a Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Vamos orar, feche os olhos. Pai, nós pedimos que mais uma vez a Tua palavra venha até nós nessa noite. Nós declaramos, Senhor, que temos sede do Teu Espírito. Ó Pai, envia a Tua unção nesse momento, uma unção de sabedoria, uma unção de entendimento. Ó Pai, sabemos que estamos aí na virada de um ano, e há coisas extraordinárias que já estão no Teu coração, nos Teus desenhos, tem coisas maravilhosas para liberar sobre essa casa, sobre as nossas vidas. E nos dá a sensibilidade, Senhor, de conhecer o Teu coração e conhecer os Teus propósitos. Ó Pai, traz luz nessa noite e vem ativar uma fé dinâmica em cada coração, para que tenham uma vida verdadeiramente produtiva, uma vida de reprodução. Queremos declarar no ano de 2020, reprodução sobre cada vida aqui. Tu já nos tem falado que vai ser um ano de proclamarmos a vitória do Senhor. E será um tempo de vitória verdadeiramente, toda a esterilidade sendo quebrada. E que o nome do Senhor seja glorificado aqui em cada coração. É no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço a Ti por todas as coisas. Amém. Amados, se há uma época do ano que o meu coração ele se enche de expectativa, na verdade é a época que eu me sinto muito bem, eu gosto dos meses novembro, dezembro, janeiro. Esses 2 meses para mim são muito importantes, porque na verdade se constitui numa mudança de ciclo. Cada ano que vem para mim é um novo tempo, é uma nova jornada. Então, quando chega aí, comecinho de novembro, meu espírito já começa a entrar em ebulição, começa a fervilhar alguma coisa. E eu fico muito atento diante do Senhor, e indagando, Senhor, qual é o propósito para o ano que vem? A Bíblia diz assim que nós temos que ouvir os profetas do Senhor. A palavra do Senhor declara também, creia nos profetas e prosperarei. Como ministério, já por muitos anos, nós temos tido comunhão, temos tido ligação, alinhado com muitas redes ministeriais a nível mundial. E a Bíblia diz de maneira tão clara que Deus ele não vai fazer nada sem revelar primeiramente aos profetas. Diga isso, Deus não fará nada sem revelar aos seus profetas. Então nós temos caminhado alinhado com muitas redes proféticas. E eu creio que aquilo que Deus fala, essas redes, serve para nós também, porque nós movemos de maneira profética, nós estamos alinhados com alguns ministérios. A cada ano o Senhor nos dá uma diretiva profética para o ano seguinte, e quando nós vamos conferir com outras redes ministeriais, percebemos que há, de certo modo, uma grande semelhança
naquilo que Deus nos mostra, naquilo que Deus nos direciona, com aquilo que está direcionando a eles. Então, quando chega mês de novembro e dezembro, eu recebo muito na minha caixa de e-mail, na rede social, muitas perspectivas proféticas de muitos ministérios, em muitas partes do mundo. Rony Chaves, Bill Raymond, lá o pessoal da Rei Jesus, ministérios em diversos continentes. E é tão lindo porque eu vejo que o Senhor fala a mesma coisa em diversos lugares. A Bíblia diz assim, lá em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É uma voz, ainda que são muitas igrejas, muitos ministérios, mas uma voz. A cada ano, o Rony Chaves nos manda aí, finalzinho de novembro já, uma perspectiva para o ano seguinte. Há um concílio apostólico profético que reúne em jejum todos os anos, no mês de final de novembro, começo de dezembro, nos Estados Unidos, são muitos profetas, é um concílio de apóstolos, e Deus mostra muita coisa, e nós recebemos sempre, então, o resumo daquilo que Deus traz ali por revelação. E interessante que a palavra profética que Deus tem dado lá à rede do Rony Chaves, com relação a esse ano que está começando, 2020, é o começo de uma década onde vai ser muito forte a questão do evangelismo. Deus vai desatar uma unção tão poderosa na igreja para a evangelização. Muitas agências missionárias vão enviar pessoas para países não alcançados, igrejas que talvez estavam estéreis, sem reprodução, o Senhor vai tocar de maneira tão poderosa. E um tempo novo na área de evangelismo vai se iniciar. Então, cada mudança de ano é importante. 2020 é o começo de uma nova década onde vai salientar de maneira tão forte a experiência de evangelismo. Agora, você sabe muito bem que o calendário de Israel, ele é diferente do nosso calendário. No dia 1º de outubro, começou, então, lá em Israel, é o dia de Rosh Hashanah, é o ano novo judeu. Começou, então, no dia 1º de outubro, o ano 5.780, que corresponde, então, ao nosso 2020. Agora, dentro da cultura hebraica, até no alfabeto hebraico, o número 80, ele tem um valor muito grande. Tem alguma coisa relacionada a boas novas, boas notícias. Isso tem muito a ver com a questão do evangelho. Diga ao seu vizinho, o evangelho se constitui em boas novas. Boas novas são boas notícias. Isso tem muito a ver com a questão de evangelismo. Então, esse ano que se inicia vai marcar o começo de uma nova era da igreja em todo o mundo. A época do evangelismo. Há muitas coisas que nós vamos ver. A década passada salientou muito a questão da visão profética. O Senhor levantou ministérios proféticos em toda a terra. Uma onda profética veio sobre toda a igreja na face da terra. E agora, a partir do ano que vem, virá uma onda muito forte dentro da questão de evangelismo. Agora, essa experiência tem muito a ver conosco aqui. Eu quero trazer alguma coisa nessa noite como uma direção aqui para a nossa igreja local. Nesses 2 versículos que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele descreve aqui acerca do seu ministério, como ele estava apresentando a pessoa de Jesus. Ele diz assim, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito. Ou seja, uma pregação através de atos, de obras, coisas palpáveis, para a obediência da parte dos gentios, por palavra e por obras, por realizações. E pelo poder de sinais e prodígios, diga isso, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, diga isso, no poder do Espírito Santo. Aí ele acrescenta, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilíria, eu tenho divulgado o evangelho de Cristo. Mas de que maneira Paulo divulgava esse evangelho? Através da demonstração do poder do Espírito Santo.
por meio de sinais, prodígios, maravilhas. E a esse tipo de anunciação, a esse tipo de evangelho, eu reconheço, na verdade, que é um evangelismo completamente profético. E o Senhor falou fortemente em meu coração, como é um ano para nós, o ano que vem, então, é um ano para proclamarmos a vitória do Senhor, até mesmo no campo do evangelismo será um ano para a proclamação da vitória. E o Espírito Santo falou comigo que é algo que precisa ser ativado nessa igreja. São os dons espirituais. Quantos aqui já receberam algum dom da parte do Senhor? Talvez você recebeu a palavra profética, Deus está falando que você receberia um dom de cura, quem sabe palavra de conhecimento, Deus ia usar você de maneira profética, só que não tem acontecido nada. Você nunca entrou na dimensão da operação desses dons. E o Senhor falou comigo de maneira forte essa semana. Esses dons precisam ser operados na igreja por esses irmãos. Porque muitas vezes, amados, há uma mentalidade errada. Nós achamos que recebemos, então, dom de profecia, recebemos dom de cura, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé para operar milagres, e muitas vezes julgamos que isso vai acontecer só na igreja, nos cultos da igreja. E queremos trabalhar no reino, queremos evangelizar, queremos ser usados mais nos cultos aqui. Esses dons, eles têm que se manifestar de maneira profética lá fora. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre evangelismo profético. O que é evangelismo profético? Como Deus usa o evangelismo profético para atingir as vidas e trazê-las para o reino de Deus. Se você estudar fortemente o livro de Atos, com muito cuidado, você vai ver que, sem dúvida alguma, o poder de Deus, a demonstração de curas, sinais, prodígios, maravilhas, foi o ingrediente principal que provocou o crescimento da igreja. Agora, você pode estudar o livro de Atos, você vai ver que aqueles sinais, na sua maioria, foram operados lá fora das quatro paredes. E eu creio que nós temos que entrar numa dimensão tão profética, onde nós vamos ver os dons do Senhor operando, através de vidas, fora das nossas reuniões. É lá no local de trabalho teu, quem sabe na rua, no banco, quando você está andando. Se esses dons forem ativados em você, algumas coisas vão acontecer. Quem sabe você está lá, na fila do banco, esperando a tua vez, tem 4, 5 pessoas esperando. Se você move de maneira profética, você entende esse princípio do evangelismo profético, de repente Deus mostra alguma coisa para você, na vida de uma pessoa que está ali, quem sabe uma enfermidade, você tem a oportunidade de falar com ela, ela vai testificar que realmente tem aquilo, você vai ter a oportunidade de orar com essa pessoa, e é uma porta tão tremenda, tão extraordinária, para ela conhecer Jesus e receber Jesus naquele momento, e entrar para o reino de Deus. Era assim que acontecia aqui, nos primeiros dias, e nós vamos ver nas Escrituras algumas coisas aqui. É o que Paulo está declarando. O evangelho que ele pregou, então, o testemunho que ele dava, a forma que ele evangelizava, estava apoiada não somente em palavras, mas em obras. O evangelismo que ele desenvolvia era completamente profético. No livro de Atos, nós cremos que o crescimento fenomenal da igreja estava relacionado com o grande poder do Espírito Santo, que operava sinais e maravilhas através de pessoas que serviam o Senhor. Tenho essas anotações porque pregamos sobre isso há muitos anos atrás, em uma igreja lá no Japão. Fiz essas anotações aqui, guardei e estamos ministrando hoje aqui. E eu creio que nos dias que nós estamos vivendo, amados, Deus quer usar você para falar aos perdidos, às pessoas que não são cristãs, através de sinais. Os dons que você recebeu e que não foram ativados, estão guardados aí, Deus quer ativá-los e quer usar esses dons através de você, lá fora, no lugar que você estuda, lá na repartição onde você trabalha. Diga ao seu vizinho, os dons espirituais, eles são manifestos, não aqui dentro da igreja,
mas lá fora, na direção dos perdidos. E é esse nível de evangelismo que eu creio que o Senhor quer ativar nesses dias. Como 2020 vai ser, então, o tempo do levantar do evangelismo em toda a terra. Eu creio que aquilo que diz respeito a nós aqui, como RN, o evangelismo tem que ser numa dimensão completamente profética. Se nós falamos que somos uma igreja apostólica e profética, o evangelismo tem que ser profético, então. Ou seja, acompanhado de sinais, acompanhado de curas, milagres, coisas extraordinárias. Nas células, casa de Cornélio, sinais acontecendo lá dentro. E eu tenho certeza que isso vai impactar e vai trazer outras pessoas. Era isso que estava acontecendo aqui, na igreja em Atos. Em muitos lugares, aqui nas Escrituras, nós vamos ver que visões proféticas, sonhos, impressões, curas, libertações, foram usadas de maneira tão extraordinária para trazer pessoas ao reino para servir a Jesus. Eu já falei aqui em algumas reuniões anteriores, teve uma época em nosso ministério, na igreja que trabalhávamos, aprove o Senhor visitar de uma maneira tão tremenda. E começamos a ver então muitas restaurações dentárias em ouro. Uma restauração dentária nada mais é que uma manifestação dos dons de curar, aquilo que está lá em 1 Coríntios 12, diz que o Senhor coloca na igreja dons de curar, está no plural, há diversos dons. E uma restauração dentária nada mais é que uma manifestação do dom de cura. E esses sinais trouxeram pessoas para a igreja, se converteram. Eu nunca esqueço uma psicóloga bem conhecida da cidade aqui, em nosso culto, ela viu muitas pessoas recebendo restauração dentária. E ela falou para o pai, e o pai era completamente ateu, não aceitava o evangelho. E quando ela falou a ele, não, isso eu não acredito, duvido que isso possa acontecer. Disse, então eu vou levar você numa reunião hoje à noite, e vá preparar, você pode ver isso. E ele foi. E naquela noite muitas pessoas receberam restauração dentária, inclusive ele, que se dizia ateu. Com isso quebrou a incredulidade na vida dele, e ele pôde se dobrar ao Senhor. Na marcha para Jesus, uma irmã estava indo em nossa igreja, ela saiu para marchar, e ela recebeu uma restauração tão maravilhosa de dente, foi curada dos dentes, uma restauração dentária de ouro. E quando chegou em casa, foi olhar no espelho, o seu dente estava completamente restaurado. Quando tivemos na terça-feira a reunião que nós tínhamos de formação ministerial, de repente foi surpreendido, porque ela chegou e levou o esposo, as filhas, e eles estavam impactados com aquilo que aconteceu. E foram lá, nem era dia de culto, era dia de estudo para o ministério, e elas chegaram ali, toda a família, para participar. E o marido e as filhas queriam receber Jesus. E sabe através do quê? Através do dente de ouro que ela recebeu marchando no sábado. Aquele homem se tornou um pastor depois, o Senhor já levou ele para a glória, mas muitos anos ele trabalhou dentro da Donep. Agora, essa salvação em toda a família veio através de um sinal. O dente de ouro que ela recebeu, aquela restauração dentária. Isso nós chamamos de evangelismo profético. E quando os sinais acontecem, pessoas elas podem se dobrar a Jesus e vir, então, para o reino de Deus. Agora vamos colocar algumas passagens e você vai ver que o ministério de Jesus ele foi desenvolvido mais em cima do evangelismo profético do que outra coisa. Os sinais que Jesus operava, se dava sabe aonde? Lá no seu dia a dia, onde ele andava, nem era dentro das sinagogas. Poucos sinais e poucos milagres aconteceram dentro das sinagogas. E quando o sinal era operado, provocava uma revolução e muitas pessoas aceitavam a fé e entravam para o reino de Deus. Você não imagina o impacto que um sinal pode causar
dentro dessa esfera de evangelismo profético. Vou pedir, vamos colocar algumas passagens, Guilherme, coloca aí Lucas 7, de 11 a 17. A ressurreição do filho de uma viúva provocou uma revolução e uma faixa territorial enorme recebeu o evangelho. Vamos ver de 11 a 17. E aconteceu pouco depois ir Jesus à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aonde estava Jesus? Dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, numa igreja? Não. Em meio à multidão, na rua. E a Bíblia diz que uma grande multidão seguia. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E ele disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou então a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus estava operando numa dimensão aqui de evangelismo profético. Uma ressurreição, um sinal aconteceu e trouxe um resultado. Qual o resultado? Verso 17. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Como aquelas regiões ali começaram a conhecer Jesus? Através de uma ressurreição. Você já imaginou Deus usando você lá no teu trabalho? E eu creio, amados, que o local onde você vive, o teu trabalho, a escola, é o maior campo missionário que pode existir. Nos locais que eu trabalhei, foram lugares com muita gente. E eu tive muita experiência de evangelizar pessoas. Por exemplo, lá no banco que eu trabalhava, aqui na Vicente Machado, o BADEP, aqueles andares, muita gente. E é interessante que, quando tinha algum problema em algum departamento, as pessoas iam me buscar para orar pelas pessoas. Eu nunca esqueço um funcionário que chegou para mim, ali no próprio departamento que eu trabalho. Olha, lá embaixo, no outro departamento, eu trabalhava no DPS, e ele chegou falando do outro departamento, tem uma mulher que está completamente endemoniada, ela não dorme, ela tem reações à noite. E ele disse, eu falei essas coisas que eu levei. E ela então quer falar com você. Aí marcamos uma visita, levei mais um pastor comigo. Essa mulher começou a ter experiência com o Senhor. Agora, como brotou um desejo no coração dela para conhecer Jesus? Através de uma força maligna que foi quebrada dentro dela. Não espere que Deus se use aqui na reunião, gente. Tem muita gente que quer operar em sinais, ele quer fazer alguma coisa no reino, mas ele quer estar atrás de um púlpito, numa plataforma. Não, nós somos chamados para fluir lá fora. Diga ao seu vizinho, os dons espirituais. Deus quer manifestar lá fora. Jesus manifestou isso em meio à multidão. Aquela ressurreição gerou impacto. E quantos obedeceram à fé? Gente, você pode ir lá no local de trabalho começar uma reunião de oração. E algumas coisas vão acontecer ali. Deus vai operar. É um lugar de salvação. Aleluia. Lá na tua escola. É um campo missionário. Não queira se missionar no Japão, na Indonésia. As pessoas ao teu lado muitas vezes estão se perdendo. Estabeleça hoje um propósito, dizendo, Senhor, quantas pessoas se encaminhou ao reino de Deus nesse ano de 2019? 5, 10, 8, 2, 1, nenhuma. Se disponha a que os dons que Deus te deu sejam manifestos.
O Sérgio, há tempos atrás, pediu autorização para começar uma célula lá no trabalho dele. Está todo vapor? Glória a Deus. Nós vamos orar para que sinais aconteçam ali. Jesus e você. Seja um evangelismo profético. Não só evangelismo em palavras, mas como Paulo diz, de cidade a cidade eu vou com esse evangelho baseado em obras, em sinais. Poder de Deus. Vamos colocar Lucas 5, de 1 a 11. Aquele milagre de multiplicação de peixes provocou um impacto tão grande. E muitas pessoas obedeceram à fé. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Por quê? Porque não haviam pescado nada. Nem um lambari, nem uma manjubinha sequer. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse então a Simão, faze até o mar alto, e lança as vossas redes para pescar. Aonde? Onde eles já haviam tentado a noite toda sem pescar nada. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram, aleluia, uma grande multidão de peixes. E rompia-lhes a rede. Olha o milagre do Senhor. E fizeram então sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Por que eles deixaram os barcos ali e seguiram o Senhor? Através de um sinal de multiplicação. Aquilo chamou a atenção de todos. É uma forma de evangelismo profético. Eu tenho certeza que você começa a encontrar necessitados. Aí você chega e diz, eu posso orar por você? Quem sabe lá no teu trabalho, chega alguém e compartilha com você uma necessidade tão grande que ele está passando. E você crê nos milagres de Deus, você diz, olha, posso orar com você? E Deus vai intervir, pode mudar o quadro. Você ora, na mesma semana recebe a intervenção do Senhor. Sem dúvida alguma, essa pessoa vai se dobrar e vai querer conhecer melhor o Deus a quem você serve. O evangelismo profético, amados, traz sinais de crescimento, de evangelismo, de pessoas sendo alcançadas de uma maneira tão extraordinária que você não pode imaginar. E através de um sinal, quantas pessoas podem ser completamente salvas? Eu creio que Deus quer ativar na tua vida. Os dons você recebe não para ficar adormecido. E eu vejo muitas vezes que a igreja do Senhor, a congregação, ela é como um gigante poderoso adormecido. Quando eu era criança, eu via um desenho na TV, não perdia. Quantos são do tempo As Aventuras de Gulliver? Você assistiu isso? Um gigante adormecido, os anõezinhos, horas e horas amarrando ele para os anõezinhos. Era uma corda grossa, mas era um barbante. E ele dormindo, e assim que ele acordou, simplesmente ele levantou, e aqueles barbantes foram rotos. E eu vejo muitas vezes, amados, a igreja do Senhor como um gigante adormecido. Ela precisa se levantar no poder de Deus e dar testemunho. As pessoas muitas vezes não sabem
o que elas são em Deus e o que Deus é para elas. Pedro chega diante daquele homem e diz: olha, não tenho nada, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem levantou. E isso trouxe um impacto extraordinário. Jesus queria salvar uma comunidade toda. Se você começa a ler em João capítulo 4, a mim me traz um impacto tão tremendo o verso 4, quando diz assim: e importava a Jesus passar por Samaria. Então Jesus queria que alguma coisa acontecesse ali. Ele não ia simplesmente passar por passar. Havia um propósito no coração dele. Ele queria atingir, trazer salvação ali. Mas ele precisava de alguém. Diga ao seu vizinho: Jesus precisava de alguém. E quem aparece em cena? Será que uma pessoa bem preparada? Era um rabino lá, de uma daquelas sinagogas? Não. Uma mulher complicada, cheia de feridas, cheia de problemas. 5 casamentos destruídos. E o homem que estava com ela no momento nem era marido. Simplesmente vivia com ela. Uma mulher cheia de religiosidade. E Jesus começa a falar com ela, porque queria transformá-la num canal. E o que chamou a atenção daquela mulher foi a palavra de conhecimento. Você vê no verso 29, essa mulher diz assim: puxa, esse homem me disse tudo aquilo que eu tenho feito. Isso chamou a atenção. Mulher, diz teu marido que venha cá. Senhor, não tenho marido. Bem dissesse, mulher, porque 5 maridos já tivesse, o homem que está contigo não é o teu marido. Isso foi impactante. Ela tomou água da vida e foi um canal para salvar, aleluia, toda uma cidade, toda a comunidade. Imagine palavra de conhecimento, amados. Eu conheço a irmã, ela é mãe do Theo Hayash, a Sara Hayash. Estivemos na igreja dela ministrando, ela é fundadora da igreja Sião, Monte Sião. E essa irmã move de maneira tão forte em palavra de conhecimento. E ela tem uma habilidade tão grande de treinar criancinhas pequenininhas, de 6, 7 anos, para mover dentro de unção profética. E ela levou uma noite essas crianças lá no ministério da Neuza. Precisa ver que noite extraordinária. Quanta revelação as crianças tendo. Enfermidades em corpo de pessoa que o Senhor queria curar. Sinais sendo operados na vida de pessoas, confirmando o chamado ministerial. Coisa tremenda. Agora, muitas vezes, aquela irmã leva essas crianças em outros lugares, lá na praça, num parque, num shopping. E tem pessoas ali, nunca foram à igreja, nunca pisaram na congregação. E uma daquelas crianças, de repente, tem uma revelação com a pessoa. Ah, você tem uma enfermidade no estômago. Será que nós podemos orar por você? E recebe a oração de uma criança, e quantas pessoas têm sido curadas? Sem dúvida nenhuma, as pessoas se dobram para Jesus. Que impressionante foi irmos ministrar lá no Iris Ministries, da Rede Baker. Os obreiros dela, todas crianças pequenininhas, 7, 8, 9 anos. Como gosta de evangelizar. E tem revelação. Eles oram por cura e os milagres acontecem. E crianças pequenininhas. Lógico que brincam umas com as outras, passam rasteira, puxam o cabelo um do outro, tomam um brinquedo uma da outra, porque são crianças. Mas Deus as usa. E elas são treinadas em evangelismo profético. É algo muito tremendo. E Deus pode usar ainda uma criancinha pequenininha. O Espírito do Senhor virá, está lá em Joel 2, verso 28 em diante, que o Espírito do Senhor viria sobre todas as faixas etárias, e ainda as crianças pequenas seriam usadas. Você acha que alguém que recebe uma cura através da oração de uma criança pequena, essa pessoa não vai se dobrar a Jesus? Claro que vai se dobrar, com muita certeza. O livro de Atos nos dá alguns exemplos extraordinários
de pessoas que foram impactadas através de um sinal dentro da esfera do evangelismo profético. Vamos ver alguns. Pedro, por exemplo, lá em Atos, capítulo 3, verso 1 a 10. Quando um coxo foi curado. Vamos colocar lá. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: estava que nem eu hoje. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o que aconteceu? E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conhecido, pois, era ele o que se sentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto de quem? Deles, no alpendre chamado de Salomão. Por que o povo correu atônito na direção de Pedro e João? Pelo sinal que foi operado. As pessoas virão, quando você permitir Deus usar você. E esses sinais, amados, Ele quer trazer para a igreja hoje, para todos. Não é só através do pastor, do apóstolo, do pregador. Não, é de todos. Uma das coisas maravilhosas que eu encontro, por exemplo, em alguns ministérios que têm dado treinamento, tipo Randy Clark, ele é muito enfático. Todos podem ser usados por Deus. E são treinados. E à noite nós cruzamos, a quem vai ministrar? Os alunos que foram treinados. Alguns anos atrás, eu fui pregar numa cidade chamada Luton, 50 quilômetros mais ou menos de Londres. E eu achei um folhetinho lá que me chamou a atenção. E eu abri o folhetinho, o nome de umas 10 igrejas aqui, participando de um treinamento para ministrar cura nas ruas, healing of the streets, cura nas ruas. Aí eles começaram a me falar como funcionava. Essas pessoas são treinadas 2 vezes ao ano, alguns dias, e depois nós saímos em campo para operar os dons. E muitas pessoas se convertem. Nós vamos para as ruas, nós vamos para as praças, e começam a aparecer doentes, pessoas necessitadas. Nós oramos, as pessoas são curadas, e muitas delas estão dentro das igrejas. Bill Johnson, da Bethel Church, também tem esse tipo de treinamento. Eu estava vendo um vídeo chamado Dedo de Deus, e ele treina então um grupo de pessoas, e vão lá para uma praça, cedinho, esperando os doentes chegar. E chega um rapaz paraplégico, e esse rapaz recebe uma cura tão tremenda, e começa a andar. Agora, quem estava operando aquela cura? É um apóstolo, um pastor? Não, uma pessoa simples, uma pessoa comum. É aquilo que nos Estados Unidos chamam de pessoas ordinárias. Infelizmente, essa palavra é muito mal usada aqui no nosso vocabulário. Algo ordinário é algo simples. Pessoa ordinária é uma pessoa simples. Diga ao seu vizinho: Deus quer usar você ordinário para fazer coisas extraordinárias. Amados, coisas que estão acima daquilo que é racional. E eles operam dessa maneira. A segunda vez que fomos a Moçambique para pregar, estava pregando numa grande conferência lá, num ministério chamado Centro de Adoração Peniel. Gente vindo ali de todo que é país. E a minha tradutora era uma jovem espanhola, que tinha uma irmã gêmea, e ela estava me traduzindo então
para o inglês. E eu conheci toda a família dela que estava ali. Inclusive uma irmãzinha, que era uma irmãzinha especial, com síndrome de Down, mas essa irmãzinha dela com tanta experiência com o Senhor, de ver anjos, ver o mundo espiritual. E ela falou, daí eu falei com o pai dela também, todos nós trabalhamos com Bill Johnson, nas cruzadas dele. E à medida que ela foi falando, eu comecei a perceber que Deus usava todos eles nas ruas, em evangelismo profético, não dentro da igreja. E é algo que Deus quer ativar nesses dias. Eu creio que isso aqui que acontece lá em Luton, tem que acontecer em muitos lugares. Diga ao seu vizinho, Deus quer usar você lá fora. Veja aí Atos 4:4, o que esse milagre provocou. Esse homem foi curado então, e algo extraordinário veio acontecer. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, eles creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Por quê? Por causa de um milagre de cura. Quase 5.000. Vamos ver uma passagem mais. Vamos abrir lá em João 20, 30, 31. Pergunta ao seu vizinho, você sabe por que os sinais são operados? Qual o propósito de Deus ao operar sinais? Pare para responder. Para a pessoa se sentir bem, ficar numa boa. Não, a Bíblia diz aqui em João 20, verso 30 e 31, que Jesus operou em meio aos seus discípulos muitos outros sinais que nem estão escritos na Bíblia. Agora, qual o objetivo da operação desses sinais, desses milagres? Verso 31. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É para crer no Senhor. Pessoas podem ser evangelizadas através dos sinais, através das curas que acontecem. Quantos aqui querem ser usados pelo Senhor? Quem tem dons precisa receber a ativação, e quem não tem precisa receber da parte do Senhor. Agora, não, apóstolo, isso aí é para algumas pessoas, não é para mim. Não, é para todos. É para os que creem, gente. Sabia que Deus quer fazer coisas poderosas em nossos dias? Jesus disse assim, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e maiores ainda. Por que nós podemos fazer obras maiores que Jesus? Pare, pense e responda. Quem acertar ganha um copo de uma pévela. Vou presentear você com um copo. Pergunte ao seu vizinho, por que a igreja hoje pode fazer os sinais maiores que Jesus operava? Mas por que os sinais podem acontecer de maneira maior? Porque está escrito, tudo está certo. Mas uma resposta mais coerente. Nos dias de Jesus, o Espírito do Senhor estava sobre quem? Sobre ele e os discípulos, os apóstolos, discípulos dele. Eles fizeram sinais poderosos? O Espírito estava sobre o resto do povo? Não. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi dado e foi derramado sobre quem? Sobre a igreja, sobre todos. Então a unção não está mais sobre alguns, não está só sobre o pastor, sobre o apóstolo, sobre o profeta, não, está sobre a igreja, e pode operar sinais maiores. Mas aonde estão esses sinais? Gente, Pedro no sermão ganhou 3.000 almas, com um sinal de cura, 5.000. Falecido Henry Bon, que o Senhor recolheu ele ontem, pregava na África, com um único sermão, não era nem 3.000 nem 5.000, mas 1 milhão de pessoas. Tá, e as obras maiores. Por quê? Porque a unção está sobre a
igreja. Diga ao seu vizinho, você tem a unção do santo. A palavra é Cristo, quer dizer ungido. Sabe o que significa ser cristão? Ungido. Cristão é como se fosse um pequeno Cristo ungido. E aquilo que o Senhor fez através de Jesus, Ele pode fazer através de você. É o que o Senhor quer realizar nesses dias. Outro sinal de evangelismo profético poderoso foi Filipe, na cidade de Samaria. Coloque aí Atos 8, de 5 a 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões, de maneira unânime, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque o via, e o que mais? Viam os sinais que ele fazia. Aqui nessa casa queremos ver sinais. Queremos ver milagres, curas, transformações. As pessoas vão não simplesmente ouvir aquilo que está sendo pregado, mas verão aquilo que está acontecendo. Põe outro verso lá. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, e clamando em alta voz, e os paralíticos e coxos eram curados. Verso 8. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia o quê? Muita influência naquela cidade através da arte mágica. Iludia a gente de Samaria dizendo que era um grande personagem. É como nos nossos dias hoje, a feitiçaria fazendo sinais, fazendo coisas tremendas aí. Veja verso 11. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Verso 12, olha o resultado. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. Por que havia esse batismo, esse acrescentamento à igreja? Pelos sinais que estavam vendo. E de maneira tão maravilhosa, Filipe desafiou as artes mágicas ali, porque aquele homem dava ali, fazia sinais, e era conhecido como grande, como poder de Deus ali, e era pelos poderes das trevas. É o que nós estamos vendo nesses dias. Quantos de vocês têm companheiros, amigos, até parentes, chegam para você falando bem, muitas vezes, da feitiçaria, da magia negra? Você passa num poste aí, Dona Terezinha faz leitura de tarô. Não sei, curandeiro fulano de tal, desmancha, mal olhado, não sei o quê. Gente, o Deus que nós servimos é muito mais forte. Eu nunca esqueço minha esposa na rua, um dia chegou uma cigana. Eu posso ler a tua mão? Não precisa ler, porque eu já sei tudo o que vai acontecer no meu futuro. Agora você não conhece o teu. Quer que eu fale qual é o teu? Se alguém vier para ler a tua mão, então primeiro deixa eu ler a tua. E aí começa a falar para ela, olha, eu estou vendo que você tem um inimigo. Tem alguém que quer destruir você. Mas eu vejo alguém que quer te salvar. Alguém que pode te livrar desse inimigo. Gente, nós temos que usar de sabedoria. Eu nunca esqueço no Rio de Janeiro, um pastor conhecido nosso, trouxemos uma vez para pregar em Curitiba. Quando teve lá, passagem do ano, no meio da tenda de todos os macumbeiros, ele foi e montou uma tenda também na igreja. Oraram dias e dias, jejuaram e montaram aquela tenda. Tenda de Exuá. Vocês leem a mão aqui? Lemos. Podem entrar aqui, a gente lê a mão aqui, sim. Aí ele declarou, olha, você é teu inimigo, você vai ser destruído. E começaram a ganhar pessoas para Jesus. O santo que manifesta aqui nessa tenda é forte? É tão forte que se manifestar, você pode até cair aqui. E evangelizaram, ganharam muita gente. Sabe o que é isso, amados? Evangelismo profético.
Glória a Deus. Nós podemos desafiar os poderes de magia negra, como Filipe estava desafiando aqui. Aleluia. Qual foi o resultado? Verso 12 diz que muitos caíram no Senhor. Paulo chega em Filipos. Vamos abrir Atos 16. Verso 13 a 15. Enquanto a mulher chamada Lídia, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. É muito bom evangelizar mulher, gente. Porque mulher gosta de falar. E ela vai falar para todo mundo, que nem Lídia. É uma estratégia. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Ela nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Verso 15. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Verso 16. E aconteceu que indo nós, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, uma pitonisa, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Aí até o verso 24 você vai encontrar que Paulo então, ela ouviu aquilo, ele ficou presenciando, e essa pitonisa trazia algo aparentemente bom para ele. Ouça Paulo e Silas, porque são servos do Deus Altíssimo, e eles os apresentam um caminho de salvação. Na verdade era o espírito de Pitom que estava nela. E Paulo discerniu já no primeiro dia, mas ele esperou a hora precisa de Deus para confrontar, porque ele sabia que ia provocar uma revolução no mundo financeiro daquela cidade, na estrutura financeira. Por isso ele não confrontou no primeiro dia. Depois de alguns dias ele repreendeu aquele espírito, e aquela menina foi liberta. Provocou uma revolução, ao ponto de Paulo e Silas irem para a cadeia. Mas os poderes de Pitom foi quebrado ali. E como resultado, uma igreja poderosa ficou edificada na cidade de Filipos. Sabe por quê? Porque um sinal aconteceu. Gente, se você desafiar os poderes das trevas, algo vai acontecer. Eu nunca esqueço um pai de santo em Goiânia, terrível, perseguidor da igreja do Senhor ali, zombando da igreja. E como ele maltratava os cristãos ali, falando mal das igrejas da cidade. Um dia alguns irmãos começaram a orar: Senhor, coloca a tua mão. Nós não aceitamos mais de maneira nenhuma ele se levantando contra a igreja. Esse pai de santo um dia foi pescar pela manhã. Um enxame de abelha veio sobre ele, picou, ele teve a morte instantânea. Seu rosto ficou enorme, desfigurado. Eu não tenho dúvida nenhuma, amado. Sabe quem interviu ali? O próprio Deus. Porque ele era o quê? Um blasfemador. E com isso, pessoas caíram no Senhor e aceitaram a fé. O sinal. Muitas vezes vai ser um sinal que vai provocar até um tipo de coisa assim. Quando a igreja ora, a oração da igreja, ela toca os céus, e os céus tocarão a terra, e alguma coisa vai acontecer. Termino aqui declarando Marcos 16, de 14 a 20. Na grande comissão, o Senhor chama seus discípulos e manda eles pregar o evangelho. Diz assim: e esses sinais acompanharão quem? Aos que? Ele não é o apóstolo, não é o profeta. E eles iam pregando aonde? No púlpito da igreja. Aonde? As nações, as gentes. E o Senhor acompanhando com os sinais. E é isso que Deus quer fazer nesses dias, amados. Eu tenho acompanhado muito aquilo que ministérios estão fazendo hoje, sendo levantados pelo Senhor.
Há um profeta no Reino Unido chamado Graham Cook. E ele é tremendo, esse profeta do Senhor. E Deus deu a ele uma unção tão tremenda. Ele reúne empresários, homens de negócio, de grande porte e pequeno porte. E reúne para orar. E esse homem tem um coração tão sensível ao Senhor, que Deus começa a dar palavra profética e palavra de conhecimento, revelando o coração dos empresários, revelando o que está errado na empresa. E ele ministra as pessoas. E elas se convertem ao Senhor. E algo tremendo, algo extraordinário começa a acontecer na vida dessas pessoas. O dom de profecia pode ser usado para evangelismo. As curas, as palavras de conhecimento. A tua célula não pode ser um simples encontro na semana. Jesus tem que estar em casa. Pegamos uma mensagem aqui. As coisas que acontecem quando Jesus está em casa. Há sinais, há milagres. Algo vai acontecer. E o evangelismo que nós temos que entrar na dimensão tem que ser o evangelismo profético, para acontecer essas coisas que aconteciam. Paulo pôde declarar ali em Romanos que o evangelho dele era demonstrado com obras, com sinais, com ratificação do Espírito Santo. Os dons que você recebeu não é para ficar guardado, para ficar simplesmente trancado. É para você operar esses dons. E aqueles que não têm dom, sabia que você pode receber? Ah, mas após, isso é para alguns. Não é para todos, não é para mim. Paulo escreve à igreja de Roma, já nos primeiros capítulos, que ele iria até aquela igreja, naquela cidade, para impartir, para comunicar dons espirituais. Isso é algo que pode ser transmitido, amados, são dons. O meu ministério, na verdade, é o resultado de muitos homens e mulheres de Deus que um dia impuseram as mãos sobre a minha cabeça. Não fui formado num seminário, não fui formado de maneira acadêmica. Mas muitas mãos ungidas de pessoas tementes a Deus estiveram sobre a minha cabeça um dia. E puderam transmitir, impartir algo. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 tipos de oração nessa noite aqui. A primeira oração é com aqueles que já receberam dons do Senhor. Quem sabe você foi usado por um tempo, mas de repente apagou. Você não vê mais as curas acontecendo. Deus dava revelação, dava para você profecia, para você liberar para as pessoas, mas está apagado. Precisa revivar isso. Isso aconteceu certa vez com Timóteo. Ele era um grande evangelista e teve um tempo ele ficou apagado. Ele ficou tímido. E Paulo diz assim: avives o dom que há em ti, que foi dado pela imposição das minhas mãos. Isso foi ser ativado, avivado em ti. 2020 não será um ano de esterilidade, não. Será um ano completamente profético. Pode ser o melhor ano da tua vida, onde você vai ser usado de maneira poderosa. Vidas se rendendo aos pés do Senhor. Aleluia. É sempre bom ter um tangedor. Pode começar a tanger aí. Ora, babá. Vem, aviva, ativa tudo aquilo que está apagado, Pai, tudo aquilo que está inativo, que venha a força do teu Espírito agora, que arda novamente o fogo do Espírito. Os dons que foram recebidos, que estão amortecidos, vem vivificar nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Mãos aqui sendo ungidas, mãos aqui sendo ungidas. Quantos aqui receberam dom de cura? Levante a mão. Fogo nessas mãos, Pai. Fogo. Fogo em nome de Jesus. Fogo do alto, sim. Sim, Senhor. Usa essas mãos para curar. É tempo de evangelismo profético na tua casa, Senhor. Aviva, Senhor. Sim.
Shakarabassora Macaia, Rabaconda Ramassai, Racatarabachora Babababá. Sim, 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 Senhor, sim. Xerabacanderequeceribai, Xeramabababá. Vem, 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 vem. Fogo, Pai. Fogo de Deus nessas mãos. Que seja ativado hoje, Pai. Sopra sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Me consumir, deixa teu rio fluir, deixa teu Xarabacanderebequeriba. deixa teu fogo queimar até me Xocarabassarababá. deixa teu rio fluir, Ribababá. deixa teu vento Aleluia. soprar, deixa teu fogo queimar Xarabacandaramassá. até me consumir, deixa teu rio fluir, deixa Aleluia. teu vento soprar, deixa teu fogo Xacarabassurabacandarama. queimar. De dentro pra fora. Sim. Vem, vem sobre essas vidas. Em mim. De Quem não tem dom nenhum, dentro pra vem à frente fora, também. até Você pode ser me impactado hoje aqui. De dentro Xacarabassarabacanda. vem queimar em mim. Xocarabassarabacanda. Dentro pra fora, até me Arde novamente o teu fogo nesses corações. Palavra de cura, palavra de sabedoria, queimar em mim, palavra de conhecimento, uma fé dinâmica, uma fé extraordinária. É tempo de evangelismo profético na tua casa. A tua ganha está sendo levada lá fora. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, Aleluia. vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Aleluia. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro Aleluia. pra fora. Há dias atrás, eu e minha esposa estávamos lá no nosso bairro, numa mercearia de um turco, de um muçulmano. Ele não crê no Senhor. E esse homem estava com um índice muito alto de glicose no sangue, com diabetes violento, com muitas reações ao corpo dele, enfermidades, sem diabetes já. E ele estava muito triste. E minha esposa olhou para ele e disse assim: eu vou orar por você, porque há alguém que pode intervir nessa taxa de açúcar aí. E isso que você está sentindo, esse mal pode desaparecer. Fomos embora. Depois de alguns dias, algumas semanas, voltamos. E ele estava com outra característica, corado, sem aquele estado tão terrível, sem que ninguém falasse. Ele disse assim: eu quero agradecer pela oração que você fez, porque todo aquele problema de diabetes eu não tenho mais. Não tenho mais, estou limpo agora dessas coisas. Houve cura. Basta você abrir a tua boca e declarar. Um homem de Deus disse assim, Ralph Marrone: você quer ver Deus manifestar cura em algum lugar sobre os doentes? Simplesmente vai e pegue sobre isso, crendo, isso vai acontecer. O apóstolo Guilherme Maldonado, Deus usa ele muito para curas. E como começou as suas cruzadas de cura? Foi um lugar público. Começou a pregar e orou. Vieram poucas pessoas. Ninguém foi curado. Isso aconteceu algumas vezes, mas ele não desistiu. Deus é poderoso e eu creio na palavra. Hoje, sem que pegue sobre cura, nos próprios cultos,
Nós vimos curas extraordinárias acontecendo instantânea. Basta simplesmente você crer. Se não acontece ainda, não desista, continue. Continue orando, continue declarando, algo vai acontecer. Mas muitas vezes não temos ousadia, não cremos, paramos. É tempo de evangelismo profético dentro da casa de Deus. 2020 inaugura um novo tempo. É a década do evangelista. Em todos os níveis. O ministério evangelístico. Pessoas sendo usadas para ganhar os parentes. Há pessoas aqui nessa casa. Tem parentes que não conhecem o Senhor. E parece tão difícil porque são amarrados a cadeias de religiosidade, a cadeias de iniquidade. Declaro de maneira profética 2020. Você será usado como um sinal na tua família. Algo poderoso vai acontecer. E você será o canal. A samaritana foi uma porta para ganhar toda uma cidade. E você será uma porta sobre a tua família. É tempo de algo sobrenatural sobre a casa de Deus, sobre a igreja. Um novo tempo vem. É um tempo de evangelismo profético. As cidades eram verdadeiramente sacudidas por um único sinal. Por uma ressurreição. Por uma cura. Por uma multiplicação de peixes. É tempo de evangelismo profético na casa de Deus. Xarabacata ramassai. Ribabababa. Aleluia. Que o fogo do Espírito venha. Que os teus ossos tremam diante do Senhor. Jeremias diz que seus ossos tremiam e estremeciam dentro dele, por causa do Senhor e das suas palavras. Aleluia. O Senhor vem sobre nós como assombro. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja ativado de maneira profética nessa noite. 2020 não vai ser um ano mais, simplesmente um ano mais. Vai ser um novo tempo. É um tempo de unção extraordinária sobre a tua vida. É um tempo de evangelismo profético através de você. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o seu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje. Abre a tua boca. Vai soltando as línguas do Espírito. Abre a tua boca. Libera as línguas espirituais. Seja agora. Cheira a vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje. Que seja agora. Vai liberando línguas. Libera a linguagem do Espírito. Que seja hoje. Que seja agora. Cheira a carrai. Riba catarramassaraba. Que seja hoje. Que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Aleluia. Que seja hoje. Que seja agora. Glória. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje. Que seja agora. Aleluia. Vem, 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 vem. Aleluia. Aleluia. Chacarabassoro corrorobossoro. Yeri andarabaraba cataraba. Vem, derrama teu Espírito aqui. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora.
vem derrama teu teu Espírito, Espírito, Pai. Sim. que seja hoje, que seja agora, vem derrama, Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Vem como em Pentecostes, vem novamente, Senhor. Vem, faz de novo. Vem como em Pentecostes. E enche-me É um de tempo em que Deus está novo. levantando ministros da vareda de fogo. Espírito, Sim. Espírito, que desce como um Sim. fogo. Aleluia. Vem como em Pentecostes. E enche-nos de novo, Senhor. Oh, vem e enche-me de Sim. novo. Enche-nos de novo. Enche-me, enche-me, Espírito, Espírito. Oh, que desce como um fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Sim, Pai. Oh, Jesus. Shakarabassaraba. Oh. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Ah. Sharabaca. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai. Shakarabassura. Ribabababama. Shakarabababama. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. De maneira muito suave, vamos adorar o Senhor um pouquinho mais com essa canção aí. O fogo, quando vem sobre nós, ele faz algumas coisas tremendas. Ao mesmo tempo que ele pode derreter toda a cera da religiosidade, os vasos de barro podem ser solidificados. O fogo ele pode destruir aquilo que é madeira, feno e palha, mas ele pode purificar aquilo que é ouro e prata. São dias que o fogo vem sobre a casa de Deus. Aleluia, para queimar toda a religiosidade, toda a cera da religião. Mas vem também para trazer força, fortalecer os vasos de barro. Aqueles que reconhecem que a excelência do poder não reside neles, mas no Senhor. As nossas obras de ouro e prata, elas são purificadas pelo fogo do Senhor. Uma vez mais, vamos adorar o Senhor com essa canção. Aleluia. Oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus, meu amor, meu amado Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me